Bom dia! Bom dia ao nosso Café com Terapia, hoje de número 190. Chegamos no número 190. E se chegamos a eles, né, professora Cristina? Bom dia! Olha aqui o seu presente no meu pescoço, ó. Se nós chegamos no número 190, é por causa da audiência. Não existe ninguém, nem nada, nem nenhum movimento que vá permanecer num número como esse de 190 se não houver audiência, não é verdade, prof? Bom dia! Seja muito bem-vinda nesse nosso encontro de café com terapia, às segundas, quartas e sextas. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Carla Autuori de Lima, sou professora aposentada e há mais de 2 anos eu me dedico de cabeça profundamente para as constelações familiares, para essa linguagem da sistêmica, né? Então eu não só atuo como consteladora familiar, como também como terapeuta sistêmica familiar. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Elo Smith e Cristiana Coelhos entraram na casa da Nina, que é a querida Marina, melhor padeira de Porto Alegre. Entrem lá no Instagram dela para vocês sentirem. Só do Instagram a gente já sente o cheiro dos pães. Então, olha lá, espero que vocês estejam com a sua bebidinha, a minha é sempre água, né? Todo mundo já sabe. E uma excelente sessão de terapia. Lembrando que hoje é sexta-feira e é o dia que você pode fazer perguntas do que você quiser para a terapeuta, ok? Claro que eu trago um tema e a partir desse tema você pode perguntar o que você quiser. E se você quiser enviar os seus aviãozinhos, fique à vontade. Pode enviar os aviãozinhos, pode convidar pessoas que de repente estão aí desatentas, procurando algo interessante para escutar e para refletir sobre si mesmo ou sobre si mesma, ok? Então vamos lá. JC Equilíbrio Energético também entrou, Vanessa também entrou, muito, nossa, que alegria. Sala cheia de gente bacana para debater e para trazer questionamento aqui. Porque, para quem não sabe, este Café com Terapia, ele é para ser um debate. Eu falo nos primeiros 20 minutos e depois eu largo para a gente debater. Tá bom, então? Então vamos lá. Um golezinho da água, que não é café, né? Porque o meu café ele é bem cedo. E eu, em Brasília, que eu moro, é muito seco. Hoje amanheceu com 19 graus. Eu estou com um pouquinho de frio. Não estou mais. Mas agora a gente começa então. A chamada dessa live, ela é assim, né? Puxa, mas eu lhe dou tanto, e você nem reconhece tudo que eu lhe dou? Isso é muito comum da gente, na vida da gente mesmo, não da minha como terapeuta também. Eu dou tanto para determinada pessoa. Hoje não mais, né? Mas isso é tão comum nos relacionamentos. Eu dou tanto e não sou reconhecida por esse tanto que eu dou. E aí, então, entra o desequilíbrio grande. Sabe? A balança, ela pesa mais para um lado do que para o outro. Então, se eu estou num relacionamento, seja ele afetivo, seja ele entre irmãos e irmãs, seja ele de trabalho, seja ele, para começar, como filho ou como filha, né? Entre pai, mãe, filhos e filhas. Então é importante a gente olhar para isso e cuidar. Qual é o seu sentimento quando você se coloca dando muito ou dando além da conta? É um sentimento pode ser um sentimento de você se sentir grande e muito maior nesta relação, e essa outra parte que recebe,
se sente em uma eterna dívida de não conseguir devolver para essa pessoa o que lhe foi dado, ok? Então vamos ver o que eu anotei aqui. Então, terminando a série da semana das ordens do amor, essa hoje então é a ordem da ajuda. Bert Hellinger, ele traz para gente que só pode existir amor se houver ordem. E aí ele traz essas 3 ordens: a ordem do pertencimento, a ordem do equilíbrio e a ordem do dar e receber. Tá bom? Então, pertencimento, equilíbrio, dar e receber. Não, desculpa, equilíbrio está entre o dar e receber. Ordens de pertencimento, de hierarquia, quem veio antes tem precedência, e a ordem do dar e receber, que é hoje, a gente encerra hoje essa série dessas ordens, né? E olha, não tem, eu enquanto terapeuta e atendendo, é o que eu mais percebo, assim, quando a gente não consegue internamente entender e aceitar que é necessário um equilíbrio nessa ordem, porque esse desequilíbrio muito grande, ele termina por detonar e por estragar essa relação, tá? Grata pelos coraçõezinhos, podem enviar um monte para o Instagram e o YouTube entenderem, né? Que ó, é legal, é de relevância. Então, bom dia, Maurício, bom dia, Profissônia Moraes. Sejam muito bem-vindos. Então, aí vem ainda, né? Você dá tanto e outra pessoa não reconhece. É a pergunta que eu faço. Então, o equilíbrio não tem movimento. O equilíbrio perfeito, eu falei isso nesses 3 dias, né? Segunda, quarta e hoje eu repito. O equilíbrio perfeito, a balancinha lá perfeitinha, nesse aqui, ó. Isso não tem movimento. E o que permite a vida e os relacionamentos a buscar o equilíbrio não é o equilíbrio em si. É exatamente esse movimento. Tem um momento em que eu dou, e aí eu dou um pouquinho mais. Essa pessoa que recebeu, vê que eu dei um pouquinho mais, ela vai me retribuir com um pouquinho mais. E assim vai indo a relação. Uma hora é um, outra hora é outro, em qualquer nível de relação. De trabalho também, pessoas amadas. No trabalho também. Cada vez que chegamos perto do equilíbrio, dando um pouco mais ou um pouco menos, permitimos então que o sistema, nosso sistema familiar, ele se organiza para então tentar compensar esse pequeno saldo. Esse texto é do site do Hiperroxo, que eu gosto muito, né? De vez em quando eu trago aqui coisas dele. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Então, o nosso sistema familiar, ou o sistema em que estamos inseridos, inseridas, como, por exemplo, relacionamentos de amizade ou de trabalho, a gente vai permitir que o sistema se organize quando eu tento compensar o que o outro me deu. Então vamos lá. Vamos pegar que está me vindo muito aqui o trabalho na cabeça. Algum de vocês aí está precisando ouvir isso, né? E pensar sobre isso e refletir sobre isso. Seja bem-vinda, Rejane Cabral. Bom dia. Por exemplo, eu participo, eu sou aposentada e eu trabalhei minha vida inteira dentro de escolas. Então, se eu estou dentro de um estabelecimento, seja qual for, de trabalho, e então eu preciso, eu lá no meu trabalho, eu sinto que eu dou, eu chego cedo, não é mais do que a minha obrigação. Eu chego na hora, eu mantenho tudo em dia, eu entrego os cadernos, né, no meu caso de professor, os cadernos de chamada todos em dia, tudo bacaninha. Mas o meu salário continua tão baixo. Então tem um desequilíbrio aí.
né? Eu estou dando mais do que o estabelecimento que me contratou. Ou então o salário tá até legal, dá para pagar as contas, dá para passear no final de semana, aí eu tô satisfeita, ou eu estou satisfeito. Porém, chega um momento em que a gente explode, porque a gente é muito explorado ou muito explorada. Por isso muitas pessoas não dão conta de ter patrão ou patroa, né? Porque sempre tá com esse sentimento de exploração, exploração, exploração. E aí acaba saindo e acaba se tornando uma pessoa autônoma. E às vezes a pessoa é mais feliz ganhando pouco sendo autônoma do que ganhando pouco tendo um patrão. Por quê? Existe um desequilíbrio aí. Porque quando você é uma pessoa autônoma, você sabe que você está dando conta. Se nesse mês não fechou sua meta, é porque você não fez alguma coisa muito boa. E aí você vai lá e revê. Mas você não está sendo explorada por ninguém, ou explorado. Né? Professor Edno Rondinelli, seja bem-vindo, querido professor. Eis aqui uma pessoa ótima para falar dessa questão do desequilíbrio, né, professor? Porque é um professor de história, porque no contexto histórico isso é muito grande e forte. Não só no nosso país, Brasil, mas em vários outros países. Muito bom. Dentro desse desequilíbrio entre o dar e o receber, a vida, gente, ela acontece em desequilíbrio. Pode parar e pensar agora. A vida ela acontece em desequilíbrio. A questão é quando o desequilíbrio é grande demais. E aí, olha, não entra em harmonia o nosso sistema. O nosso sistema familiar não vai entrar em harmonia nunca, se for muito descompensado. Entendem? Então ela acontece em desequilíbrio. A vida, né, em busca, num desequilíbrio, eu estou olhando aqui que eu anotei, um desequilíbrio que busca o balanço certo, sem o encontrar completamente. A vida ela vai buscando esse desequilíbrio sem encontrar um balanço certinho ali, ó. Ai, agora ficou. Vocês podem olhar bem direitinho. Quando lá no seu trabalho tá tudo muito ok, muito assim, muito equilibrado, um dos lados vai fazer alguma coisa para desequilibrar. E isso é muito certo, como 2 mais 2 dá 4. É muito certo. E isso é um movimento inconsciente. Por quê? Porque é neste desequilíbrio que a gente para olhar, que a gente para conversar. Quando a gente está num relacionamento, genitores e filhos e filhas, e ali tá indo tudo bonitinho, tudo bacaninho e tal, daqui a pouco, um dos dois lados vai dar uma mexida. Porque então é hora de parar, olhar nos olhos e conversar. Estão entendendo? A vida ela é feita disso, desse desequilíbrio, sem ficar buscando o balanço certo. Tá bom? Então, sempre próximo deste resultado e sempre olhando para este resultado como o objetivo, mas também lidando com a imperfeição. Porque somos seres humanos, né? E o ser humano é imperfeito. Não tem como ser um ser humano perfeitinho. Aí vai ser um robô. Porque se nós estamos nessa existência para melhorar e melhorar e melhorar, se nós estamos aqui para isso, como é que nós vamos estar estáticos como um robô? Ninguém aguenta, né? Cláudia da China, querida amiga, amada, tá de férias ainda. Cláudia, gente, eu conheci a Cláudia numa escola que eu trabalhei aqui em Brasília, na Escola das Nações. E hoje a Cláudia foi com a família para a China, foi para o outro lado do planeta. Mulher de garra, gratidão pela presença, Claudinha. Entende? Então, esse equilíbrio, essa busca estática pelo equilíbrio, ela não existe. Quando ela acontece, inconscientemente, uma das partes dá uma mexida. Que de repente a outra parte vai lá e sacode
e diz, ó, vamos parar e conversar? Vamos olhar para isso? E é esta imperfeição que nos permite seguir a vida. É com as imperfeições, é com as derrapadas, é com o tropeço na pedra, o tropeço no pedregulho. É nessa hora que eu tropeço que eu paro e dou uma revisitada na minha vida, nos meus valores, nos meus conceitos. Opa, eu estou precisando rever isso, rever aquilo. Esses dias, o meu outro filho, o Luan, ele, de vez em quando, ele dorme aqui em casa porque a namorada está precisando estudar para concurso e os dois juntos ela não consegue, né? Ficou namorando muito e enfim. E aí ele, de vez em quando, dorme aqui. Então ele tem ficado aqui em casa. E ele é um filho que seguiu para a vida dele, já morou na Espanha, já morou na Argentina e decidiu que agora o amor dele é por Brasília mesmo, nascido em São Paulo, mas o amor dele é por Brasília mesmo, é aqui que ele quer ficar. E construir a vida, e ele toca a vida, né? E ele é autônomo. Ele é autônomo. Como eu sou hoje, né? Eu sou uma aposentada e exerço a terapia como autônoma. Eu não sou empregada de ninguém. E aí ele não tem hora para dormir ou para acordar. E eu que sou de outra geração, hein, professor? Hein, professora Cláudia, professor Rondinelli? Nós que somos de outra geração, Maurício também é autônomo, né, Maurício? Nós que somos de outra geração, a Carla é da mesma geração que a minha também, a gente foi criada e criado a cumprir hora e cumprir trabalho tudo certinho, porque senão a gente era demitida, né? E eles, enquanto autônomos, não. E ele trabalha com produção cultural e ele só aceita pegar trabalho se a renda for muito boa, se caso contrário não vale a pena para ele. E ele toca a vida assim. E aí ele ontem falou assim para mim, plena quinta-feira: nossa, mãe, vamos ver um filme? Naquela hora eu parei e falei, ver filme? Mas hoje é quinta-feira. Hoje não é dia de ver filme. Ele me olhou e disse, por quê? Aí eu disse para ele, é verdade, por que que não é, né? Aí eu falei, porque eu me dedico ao trabalho a semana toda e vejo os meus filmes no final de semana. Ele falou, mas você já está aposentada e você é autônoma. Você não pode ver um filme durante a semana? Gente, aquilo mexeu tanto comigo, aquela conversa que eu tive com ele. E aí eu trago isso aqui, né? É necessário, às vezes, numa relação, para que ela não fique estática, a gente inconscientemente, a gente busca pela briga. Não aconteceu isso com meu filho ontem, né? Ele só me acordou, me alertou. A Vanessa fala que aposto que foi assistir uma estreia. Não, ele gosta de coisas muito diferentes e nada que está na mídia comum, sabe? Ele gosta ele busca no YouTube, mas maravilhoso, maravilhoso o que ele traz aqui pra gente em casa pelo computador. Mas então, assim, o que aconteceu comigo e meu filho ontem não foi uma briga, né? Ele me acordou, ele me despertou, ele me fez pensar sobre esse padrão que a gente segue. Mas no nosso tema de hoje, que é a ordem do dar e do receber, é muito comum que inconscientemente uma das partes do relacionamento, seja o relacionamento que for, às vezes busca uma briga para dar uma desequilibrada. Por quê? Porque a vida precisa do desequilíbrio. É isso que o Bert Hellinger nos traz. E é isso que eu estou trazendo para a gente debater hoje. A vida, ela precisa de desequilíbrio para a gente dar uma acordada, uma saculejada, olhar para si e pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? O que vocês acham disso? Hein, Vanessa? Bom, cheguei agora na outra parte das minhas anotações. Sobre pais e filhos. Porque... Desculpa, né? Porque aqui tem pelo de gato que voa para tudo quanto é lugar. E como ela é branquinha, eu não vejo muitas vezes. Faz sentido, né, Vanessa?
Isso mesmo, claro que faz sentido. Claro, claro. E a professora Cris hoje está no salão se embelezando. Prof. Cris, bota aí no alto volume para todo mundo escutar e o salão inteiro debater sobre isso. Olha que legal, né? Que bacana se isso acontecer. Muito bom. Agora, gente, a relação entre genitores, filhos e filhas. Hoje em dia, a sociedade ela vai mudando, né, professor Edno? Ela vai mudando, dependendo de como as coisas vão acontecendo e de como as coisas vão se interrelacionando. Então a sociedade vai mudando e a globalização ela contribui muito para essa mudança, né? Prof. Cris, já tá aí ao vivo? Ó, beijo para todo mundo. Vamos todo mundo ficar bonita. Então, mesmo com essas mudanças todas, eu tenho lido e visto que cada vez mais existem os filhos de até 30 anos, mais ou menos, andam querendo ficar morando com o pai e com a mãe. Aí dos vários artigos que eu li, Oi, Leila! Seja bem-vinda! Dos vários artigos que eu li a respeito disso, muitas vezes é para economizar, para conseguir juntar, fazer uma poupança e então poder comprar o seu próprio imóvel, né? A maioria dos artigos que eu li é isso. Outros artigos que eu li tem também, e normalmente são os homens, tem também aquelas pessoas que querem continuar a morar na casa da mãe e do pai, ou só da mãe, ou só do pai, por um comodismo. A mamãe tá ali sempre com uma comidinha pronta, né? Eu abro a geladeira, sempre tem alguma coisa para eu comer, ou sei que sempre vai ter um almoço, ou vai ter uma janta, e aí este filho ou filha, ficando neste lugar da comodidade, prefere permanecer morando com o pai e com a mãe. O que a constelação familiar nos traz sobre isso? Taran, 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 taran. Esse meu filho ele vai fazer 30 anos em setembro. E ele disse para mim outro dia, não, mãe, eu agora, né? Eu já tenho 30 anos, então não dá para eu ficar morando em qualquer lugar. Isso faz parte dessa maturidade interna que esses filhos vão tendo, né? E aí, aqui nesse texto que eu trouxe, eu falo assim, ó, que os pais e as mães, como seres grandes que são, sempre vão dar. E filhos e filhas, sempre com o sentimento de pequenos que são, sempre vão receber. Tá? Esse aí é uma coisa bacana de existir dentro do tal do equilíbrio, da harmonia, vamos dizer assim, né? Só que essa dinâmica ela se altera. Ela se altera essa dinâmica por necessidades, né? Por necessidade de quem? Dos genitores, porque eles ficam mais velhinhos, eles ficam mais idosos e você não quer vê-lo ou vê-la num asilo. Hoje em dia não fala mais asilo, né? Não sei porquê, mas enfim, não quer colocar mais em casa de repouso. E até porque os idosos hoje estão mais dinâmicos, né? Os idosos hoje em dia, no século XXI, eles são muito mais dinâmicos. Mas enfim. Então, às vezes, sim, somos nós. Aí muda o lugar, né? Aí agora é a hora, nós vamos cuidar deles, ou vamos contratar alguém. Se a gente não tem condições de contratar alguém, nós vamos cuidar da hora do remédio deles e delas, a alimentação, se está diabético ou diabética, se tem hipertensão, enfim. Muda. Só que, gente, o nosso sentimento de filho e de filha, ele tem que continuar pequeno. Nós precisamos continuar nos sentindo pequenos, porque nós somos pequenos. Eles serão sempre os gigantes, os grandões. Mas, Carlos, meu pai abandonou minha mãe. Independente desse triste destino teu,
que o pai abandonou, ou foi a mãe, que às vezes acontece da mãe abandonar também, né? Mas aqui no Brasil, 90% dos casos é o homem quem abandona. Independentemente desse destino, ele continua sendo grande. Porque foi ele, junto com ela, que lhe deu a vida. E, gente, na hora que a gente tem esse sentimento forte aqui dentro, em respeito a isso, eles nos deram a possibilidade de viver. Foi o sim dele, junto com o sim da nossa mãe, que, ó, espermatozoide fecundou o óvulo. E o sim da nossa mãe, mais ainda, que nos quis deixar dentro, lá no ventre dela. E passar pelo risco, porque vocês sabem, né? Que dar à luz ainda é risco de vida. E esta mulher aceitou passar por isso para nos ter, para ter você. Eles são gigantes para sempre. Por mais que você tenha conflito com o seu pai ou com sua mãe, no momento em que você apazigua isso aqui no coração, no chakra cardíaco, você vai apaziguar essa relação também. E você vai conseguir olhar para os dois, para as duas pessoas, com gratidão pela vida, com gratidão por essa experiência de estar aqui nesta existência no planeta Terra. Eu já vou ler aqui os comentários. A Carla fala, né? Carla, que assina Juventude é Vida. Asilo não tinha os cuidados médicos adequados. Agora são clínicas geriátricas com enfermagem. Gratidão. Gratidão, Carlinha. Obrigada. Isso mesmo. Hoje em dia, tanto que hoje em dia os idosos, eles vivem muito mais tempo, né? Porque existe esse acompanhamento lá dentro, geriátrico, que é importantíssimo. Graças, Carlinha, graças. E a Leila fala, é verdade mesmo. Verdade do que, Leila? De que eles são grandes, né? Eles são imensos, nosso pai e nossa mãe. Eu falo isso, me dá uma emoção aqui, quando eu lembro do meu pai e da minha mãe. Vou voltar um pouquinho lá atrás, quando eu estava falando sobre esse receber. Às vezes, esse filho ou filha, não, aqui dentro mesmo, ainda desse parágrafo. Às vezes, o filho ou a filha não consegue, até esquentou o campo, não consegue receber, sabe? Às vezes, esse filho ou filha não consegue receber. Chega numa idade adulta, né, que quer sair de casa, tem um impulso de sair de casa e sai. Agora eu vou falar de uma experiência minha, né, que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes. Eu saí de casa depois que meu pai desencarnou. E aí, então, todos nós já éramos adultos, né? E aí, não, minha irmã caçula não. Mas aí eu saí de casa. Depois de um ano eu saí de casa. E aí, ao sair de casa, gente, eu passei uma dificuldade financeira que vocês não imaginam. Mas eu mantive o meu orgulho. Eu saí de casa, foi decisão minha, então agora eu vou bancar. E eu fiquei, e me banquei, e me endividei, e foi uma coisa enrolada atrás da outra, mas eu não admitia pedir nada para minha mãe. Você vê? Que orgulho, né? Que orgulho. E ela é mãe. E se ela é mãe, se ela podia me ajudar, por que eu não podia? Ela ajudava a todos os meus irmãos, somos 7. E eu não, mantendo orgulho. Gente, esse desequilíbrio atravancou tanto a minha vida, atrapalhou tanto a minha vida. Né? A minha vida, ela sempre foi uma vida que foi indo no trabalho, sempre tive trabalho, porque sempre me dediquei muito bem para a minha profissão, etc, etc. Mas os relacionamentos afetivos não eram bons, ou eu vivia situações que não eram agradáveis. Mas por quê? Porque eu não sentia dentro de mim a grandeza da minha mãe e nem a grandeza do meu falecido pai.
Entendem? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de maior que o pai ou a mãe, seja lá o motivo que for, gente, as coisas não dão certo, não. Uma coisa ou outra pode dar, mas tem alguma coisa que fica ali, ó, fisgando, fisgando, fisgando na gente. E é por quê? Porque nós não tomamos o pai e a mãe por inteiro. E nessa ordem do dar e receber, nessa ordem da ajuda, sim, a primeira coisa é tomar o pai e a mãe do jeitinho que eles são, do jeitinho que eles foram e que eles continuam sendo. Porque o maior bem eles nos deram, que foi a vida. Olha, quando eu aprendi isso, não tem muito tempo não, tem pouco tempo. Foi com as constelações familiares. E aí tudo na minha vida melhorou. Tudo. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, porque tem uma hora que você toma o pai e a mãe, outra hora você não toma mais, e aí essa descompensação muito grande, né? Então, assim, o primeiro de tudo é tomar pai e mãe como eles são, porque o melhor deles eles nos deram, que foi a vida. Isso é bonito demais, eu fico muito emocionada. Seja muito bem-vinda, Maria Lúcia. Então, nós, enquanto filhos e filhas, não temos como compensar a vida dada pelos dois. Não temos. Não dá para devolver para o pai e para a mãe a vida que eles nos deram, né? Ó, pai e mãe, eu te devolvo a vida, toma, não quero mais. Não dá, nos deram. Agora é com a gente, né? Que mais? Os filhos e filhas sentem o peso do desequilíbrio. Vai dando um peso nesse desequilíbrio porque o pai e a mãe estão dando tanto, né? E muitas vezes é esta força do desequilíbrio, como eu já falei antes, que os empurra para fora de casa, no movimento. Isso aqui é bonito demais, olha, eu vou ler devagar. No movimento de fazer algo com o que receberam dos seus genitores. Olha que bonito. É tudo tão perfeitinho, né? Sabe, esse pai e essa mãe deram vida, primeiro de tudo, né? Deram casa, comida, roupa, estudo, dá atenção, dá amor, ou às vezes não sabe dar aquele amor que a gente vê nos filmes, né? Porque amor de filme entre pai e mãe é um. O amor na vida real entre pai e mãe é diferente, né? Então, às vezes mas tá dando tanto, e isso, esse dar demais do pai e da mãe faz um movimento de nos empurrar para fora. E aí a gente é empurrado para fora. E aí a gente vai viver a nossa vida. E como é que a gente devolve para esse pai e essa mãe o reconhecimento de tudo que eles fizeram por nós? Como é que nós honramos a vida que eles deram para nós? Se eu pudesse escutá-los agora, eu escutaria assim: Carla, fazendo um pouco melhor do que eles. Sim, fazendo um pouco melhor. Para honrar a vida que eles nos deram. Para ter valido a pena no coração deles ter gerado uma vida, ter alimentado uma vida, ter dado tudo o que pôde para essa vida. E aí esse filho ou filha vai fazer como? Vai estudar ou não, mas vai se tornar um autônomo ou não, vai ter um emprego ou não, vai preferir ser autônomo, mas vai conseguir levar a vida e formar então uma família. E aí os ciclos vão se repetindo. Porém, eles vão se repetindo um pouco melhor. Ontem eu falava com uma cliente minha, falava para ela assim: você sabe que na hora que eu abro uma torneira, que a água sai ali na torneira, nossa, mas agradeço tanto aos meus antepassados que não tiveram essa torneira em casa. A minha mãe mesmo. A minha mãe, ela por muito tempo morou em favela, no Rio de Janeiro, e ela tomava banho de latinha, não tinha água encanada. Então a minha avó conseguia água, não sei aonde, e pegava e dava banho nela de latinha.
E a minha mãe fez melhor. A minha mãe teve um futuro melhor e deu para os filhos um futuro melhor. Entendem? Então, essa compensação entre pai e mãe, ela é muito interessante. E essa coisa dos filhos sentirem a vontade de sair, se sentirem impulsionados para sair de casa, é porque a compensação entre genitores e filhos e filhas acontece no fluxo de seguir adiante. Então, meus amores e amoras, lembra, Claudinha, que era assim que a professora Vera falava com os alunos dela da alfabetização? Amores e amoras. O equilíbrio entre o dar e o receber, ele é necessário. A balança, ela não fica estática. A balança, ela vai ficar assim, uma hora sim, outra hora sim. Isso é importante. Para dar uma mexida. Uma hora eu dou um pouquinho mais, outra hora eu dou um pouquinho menos, e é o outro que dá um pouquinho mais. E aí a gente vai vivendo. E quando eu sinto que estou dando demais e o outro está dando de menos, ou a outra pessoa está dando de menos, bom, é hora de você rever o tanto que você está dando, né? Não é bom dar demais, dar além da conta. Não é bom. Dá o que é possível você dar. Se ultrapassa, ao outro lado vai se sentir em dívida grande. E se sentindo em dívida grande, ó, sai. Se é filho ou filha, tudo bem. Né? Se é filho ou filha, tudo bem, porque é esse impulso de sair de casa. Mas dentro de um relacionamento afetivo, não é legal. Dentro de um relacionamento entre irmãos, também não é legal. Dentro de um relacionamento de trabalho, também não é legal você ficar dando demais para a empresa, demais, e não se sentindo recompensado ou recompensada. Não estou falando recompensado com presentinho de dia do funcionário, não. Estou falando recompensado com salário bom. Né, professor Edno? Essa é a minha briga e sempre foi, desde que eu sou professora. Sermos bem remunerados, bem remuneradas. É importante olhar para isso. Porque se você continua a viver nesse desequilíbrio das ordens da ajuda, em que você está dando muito, 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 e a outra parte não está recompensando, e você continua em silêncio, vai trazer uma doença. Né, Rejane? Vou ler aqui o seu comentário. A Rejane fala: eu sei de um caso que o filho morava com um pai sendo sustentado a vida toda por esse pai. Inclusive, o pai sustentava até o neto. O pai morreu. Ele está sem trabalho e passando toda a necessidade. É isso aí. Porque teve desequilíbrio, né? É isso aí. Essa história do pai, normalmente é o pai, né? Na constelação familiar mostra isso, que é o pai que empurra para a vida. A mãe quer levar o casaquinho, pergunta. Ela tomou a sopinha ontem, meu filho estava aqui antes de ir embora para casa da namorada. Eu falei, olha, eu vou fazer uma sopa. E aí, você não quer uma sopa? Ah, eu quero, mãe, uma sopa. E aí eu fiz a sopa pra gente, a gente tomou. Que delícia, né? Depois ele foi embora. É isso de empurrar para a vida, é o pai, é o homem. Quem tem, né? Se a gente pensar que o espermatozoide, quem vai ao encontro do óvulo, o óvulo está lá quietinho, paradinho, e aí o espermatozoide, quem vai ao encontro do óvulo, então assim é o homem. Então é o homem quem empurra para a vida, esse filho ou essa filha, né? E quando isso não acontece, o Instagram aqui está me avisando que eu já estou há 2 horas no Instagram, olha só. Quando isto não acontece, como esse exemplo que a Rejane traz, chega uma hora que a corda vai romper. E aí como é que fica, né? Então agora esse filho que o pai morreu e ele está sem trabalho, passando por necessidade, é a oportunidade que ele tem de dar uma virada nessa vida. Olha aqui esquentando de novo, ó, o campo. Né? É a hora de dar uma virada nessa vida. Então, é hora de, vamos
fazer diferente, vamos trabalhar até para ele dar exemplo para os filhos dele, né? Aconteceu um caso também essa semana, Regiane, eu não sei se você estava aqui no café quando eu falei. Aconteceu eu fiquei sabendo nesse final de semana de uma mãe, né, me contando que o filho já tem 30 e tantos anos e o pai até hoje, o filho já é casado, já mora na casa com a esposa, mas até hoje o pai de 2 em 2 anos troca o carro dele e dá a chave nova do carro. Porém, este filho não se acomodou com isso. É um filho que vai à luta, que trabalha, mas que tá bem. Não, ok, meu pai tem condições, ele quer trocar meu carro de 2 em 2 anos, tudo bem. E aí tá tudo certo. Mas quando esse filho ou esta filha se coloca neste lugar de que serei sustentado toda a minha vida pelo meu pai ou pela minha mãe, é claro que em algum momento a corda quebra. Não é? Ai, que coisa boa, gente. Então, gratidão para você que ficou aqui até agora, escutando. Pedro, muito bem-vindo, terapeuta. Pedro, entrou? Tava tão atolado a sua vida, né, Pedro? Vamos marcar aquela live. A Leila... tem mais um comentário aqui da Leila. Leila fala assim que minha mãe cuida do neto desde os 4 meses e até hoje sustenta todas as suas necessidades. O neto não tem pai nem tem a mãe? Nanda entrou, bem-vinda, Nanda. Esse neto não tem pai e não tem mãe? Porque se esse pai e se esse neto tem pai e tem mãe, e essa. E ele já tem 24 anos, o neto, né? Tem um desequilíbrio aí, você concorda, Leila? Tem um desequilíbrio aí, porque ele já com 24 anos, se ele for estudante ainda, ele é até talvez confortável que isso aconteça, mas é importante que ela determine com ele, né? Olha, meu neto, até você terminar os estudos eu consigo até te ajudar, mas já começa a procurar um estágio, já começa a seguir tua vida, porque eu não vou viver para sempre. Isso é um texto interessante, né, para esse filho. A Leila está dizendo sim, ele tem a mãe, filho e a filho de pai desconhecido. Então, talvez a leitura que eu faço agora, bem de fora, porque eu não estou falando aqui com ela, né, é de que essa avó está alinhada a uma culpa pela filha dela não ter um pai presente com o neto. Então, essa avó tentando compensar o lugar do pai. Olha só que desequilíbrio. A avó saindo do lugar de vó e ocupando o lugar do pai. Isso é muito ruim energeticamente para toda a família. Não só ruim para ela enquanto avó, quanto para ele enquanto neto. Porque se o pai é desconhecido, se ele não sabe quem é o pai, a mãe quem deveria prover, não é? Então, ninguém ocupa o lugar de ninguém. Então, se essa avó provê para o neto, ela está o querendo, inconscientemente, é por amor que isso acontece. Ela inconscientemente tenta ocupar o lugar do pai. E aí isso não vai ser bom para esse neto. Não vai ser nada bom. Isso já não é bom para o teu sistema, sabe, Leila? O teu sistema não é da sua família, né? É uma conhecida sua. Então, para esse sistema familiar, isso já está em desordem. E quando está em desordem, pode ter certeza, uma doença vai aparecer na família, se é que já não apareceu. Não estou rogando praga, isso são confirmações de observações por mais de 30 anos que Bert Hellinger fez. Tá bom? Grata pelo comentário. Elo Smith. Seja muito bem-vinda. Eu acredito que seja Heloísa teu nome, né? Quando é a mãe que quer empurrar para a vida e o pai quer manter em casa, os sofás estão trocados?
Essa pergunta é excelente, Elu. Excelente pergunta. Vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim, né? O papel trocado. Mas é porque a vida ela é muito dinâmica e igual o polegar, cada um tem uma história, né? Então tem que ver aí, né, nesse contexto que você está trazendo, como é que as coisas se dão. Qual é o movimento? Por que a mãe sente a necessidade de voltar para a vida, vai para a vida, e o pai sente a necessidade de segurar? Aonde esse pai está em lealdade, de culpa, na história dele, essa culpa invisível que muitas vezes a gente tem e fica agindo com ela, e que essa mãe não tem, né? Porque é importante que entre o casal haja o equilíbrio. Se ele não consegue empurrar para a vida, e é ela quem consegue empurrar, então os dois precisam conversar, né? Se quiser conversar numa linguagem sistêmica, se quiser marcar uma reunião comigo, eu atendo o casal também. Só me chamar lá no privado. Mas, se consegue ter a conversa entre os dois, sabe, olhar no olho desse pai e dizer, não precisa nem falar da linguagem sistêmica, né? Porque muitas vezes os homens não se interessam muito por isso, mas olhar nos olhos dele e dizer, meu bem, agora é a hora, precisa ir, né? Meu bem, vamos fazer uma terapia, quem sabe com uma terapia, porque é importante para a saúde mental e física do nosso filho que ele vá. Não quer dizer que a gente vai desaparecer do mapa, mas ele precisa ir para ele sentir orgulho das conquistas dele, né? Orgulho do salário que recebe, orgulho de poder comprar o carrinho com o dinheiro do salário que recebe, orgulho de poder pagar o teu aluguel com o dinheiro do salário que recebe. Entende? Por isso é importante. Mas essa história de trocar o papel depende do contexto. A gente não pode colocar tudo como se fosse uma regra igual para todo mundo, igual. Não é. Porque vai depender muito de aonde está essa lealdade desse pai e dessa mãe. Desta, né? Vamos falar no presente. Tá bom? Te respondi? Se não, pergunta mais. A Leila fala, sim, muito amor. A avó, né? Ela briga com todos que falaram alguma coisa sobre esse neto. Normalmente, esse nosso comportamento de dar demais, que é o tema de hoje, né? Ele está vinculado a um amor. E a culpa, ela é um amor cego, que a constelação familiar nos traz. A gente tem tanto amor cego pelo nosso sistema familiar que a gente carrega a culpa. E aí, carregando a culpa, gente, é uma das piores coisas que existem para o ser humano, né? O sentimento da culpa. Ele vai estragar. E é o amor que consegue botar para fora. É o amor que consegue dar autonomia. É o amor. Dá trabalho, dói, mas vai ser bom para quem recebe. Tá bom? A Lila ainda fala... Opa! A Lila ainda fala assim... Daqui. Sim, muito amor, mas tem uma fala da gratidão, minha querida, por me orientar e esclarecer isso tudo para mim. Mas eu que agradeço a pergunta, Leila, porque tem interação, que aí vai me dar vontade de fazer o café de número 191, segunda-feira. Regiane Cabral traz assim, mas às vezes é a mãe que não deixa o pai exercer a função de pai. Exatamente. E Regiane, é o que eu respondi para a Elô, né? E se a mãe tem esse movimento de não deixar o pai exercer a função dele, aí também tem que ver as lealdades que essa mãe tem. Ela está em lealdade com qual memória? Para querer segurar esse filho tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Cada caso é um caso, né? A Elu diz, no caso, foi um motivo para a separação. Os filhos me entenderam como uma mãe indisponível por querer fazê-los autônomos. É com você então, né, Elu? Vocês se separaram
E os seus filhos entenderam você como uma mãe disponível para querer fazer eles autônomos. Esses filhos, então, eles estão em... Qual é a lealdade deles? Se é menino, né? Qual é a lealdade deles lá no sistema para continuar a querer ficar nesse lugar do filhinho da mamãe? Na constelação familiar a gente usa esse termo também. Eu vou até fazer uma live sobre o filhinho da mamãe e o filhinho do papai. Em qual lealdade eles estão? E aí, Elo, eu digo assim para você, dentro da minha experiência própria, de filha e de mãe também, o resultado vai ser tão bom para eles que eles vão conseguir olhar para você em algum momento reconhecendo tudo isso que você fez por eles. Porque a gente tem que ser forte, né? A gente tem que ser forte para conseguir com que este filho ou filha se torne autônomo da sua história, do seu destino. Não é? Me chama lá, clica na minha bio e me chama, vamos conversar mais um pouquinho. Eu posso te ajudar um pouquinho mais a viver esse momento. A Leila fala, gratidão imensa, querida, querida é você, Leila. É um casal, né, Elô? Sim, deu para perceber que é um casal. Se você quiser, clica na minha bio, lá tem assim, ó, é o primeiro coisinha assim, clicar no WhatsApp. Aí a gente conversa e aí quem sabe eu posso te ajudar nesse momento, tá bom? 50 minutos de live e aí a gente vai parando por aqui, não é? Convido vocês, só relembrando que eu atendo como constelação familiar e como terapia também. E todo sábado de manhã, amanhã, às 8 horas da manhã, eu ofereço uma meditação aqui no Instagram. 20 minutinhos. Para a gente começar a aprender a meditar. Tá bom? Um beijo gigante. Elo, estou te aguardando. Tchau, gente. Até amanhã para meditarmos juntas e juntos. Tchau, tchau.